Amém. Então, assim, queridos, antes de tudo, eu queria indicar para vocês 4 livros que eu acho essencial, assim, para você que é artista e você que quer se inteirar um pouco, assim, sabe? Abrir um pouco a visão, né? Porque dentro do meio evangélico, principalmente, né? No meio católico, quase você não vê isso acontecendo, né? Existe pouco dualismo dentro do catolicismo, mas dentro do protestantismo, especialmente, o dualismo ele é muito carregado, ele é muito forte dentro do protestantismo, né? Especialmente de modo radical, ainda muito maior ainda no meio pentecostal, né? Até parece que toda a live agora eu fico descendo o porrete no pentecostalismo. Não, não é isso, não estou descendo o porrete, estou falando da realidade, né, das questões radicais, né? Falei da questão da tatuagem, né, que também é uma questão assim muito mais radical no meio pentecostal, né? Não estou condenando nem dizendo nada a respeito de se está certo ou se está errado, só apenas tratando a questão, né? Então, de certa forma, a questão da arte ela é vista também de uma forma muito mais dualista dentro do pentecostalismo, né? Mas no protestantismo de modo geral. As igrejas históricas também têm um pouco de dualismo, né? As igrejas tradicionais, melhor dizendo, né? de cunho reformado, têm um pouco mais de abertura também, assim como a Igreja Católica. Mas, de modo geral, né, a Igreja e nós cristãos assim temos alguns paradigmas, né, algumas coisas assim dentro da gente no lidar com a arte que são questões complicadas. Então, assim, eu queria indicar primeiramente esse livro aqui, ó, que se chama Walk On, a jornada espiritual do grupo U2, ok? Steve Stockman, ok? Esse livro aqui é muito difícil você encontrar, tá? Eu não sei se ele não está esgotado, né? Eu comprei ele por um acaso, né? Porque eu gosto muito do grupo U2 e, nossa, foi muito maravilhoso olhar para esse livro assim e lendo a história do U2, descobrir, né, por meio que eu tinha essa desconfiança, na verdade, em relação ao grupo U2, mas eu não tinha nenhuma coisa concreta para afirmar, né? Eu desconfiava que os caras da banda eram cristãos e esse livro confirma isso, né? Confirma que 3 caras da banda são cristãos, né? Que é o baterista, o Ed, que é o guitarrista, e o Bono Vox, que é o vocalista, né? Então eles 3 são cristãos, daí nesse livro conta o relato do testemunho, como é que eles vieram a se converter, tal, né, que foi num movimento nas escolas lá na Irlanda, e lá nesse movimento nas escolas eles vieram a se converter, participavam de grupos, tal, né, e o U2 iniciou nesse meio tempo, né, o U2 começou a sua jornada, e o U2 gravou os 3 primeiros álbuns, principalmente, eles gravaram dentro desse movimento, né? Esse movimento da igreja ali, né? Eles participando dos cultos, das reuniões que aconteciam e tal, e gravando esses álbuns, né? Então, os primeiros álbuns lá, o October, o War e o Boy, principalmente, esses 3 álbuns eles estavam bem envolvidos dentro da cena cristã. Não musicalmente, tá, meus queridos? Eles estavam envolvidos com a sua vida cristã mesmo, né? Uma vida de oração, de busca, de participação, juntamente ao corpo, à igreja, né? E aí, o que acontece? Com o tempo veio essa questão do dualismo, né? E aí começaram a não gostar e trazer sobre eles essa questão deles tocarem no mundo, né? Deles tocarem no mundo, ainda que as letras tivessem um cunho gospel, né, um cunho de evangelho, um cunho de cristão, né, começaram a trazer sobre eles essa questão de olha, vocês não podem tocar fora da igreja, vocês não podem tocar no circuito secular, vocês não podem fazer shows no mundo, né? Conhece essa linguagem, né? Vocês conhecem essa velha história. Então essa história também eles enfrentaram, né? Eles enfrentaram também no início da banda, como cristãos começaram a enfrentar esse tipo de coisa, né? Então isso daí não é uma novidade, eu já presenciei isso diversas vezes,
de cristãos que o pastor chega e poda o cara e fala, não, você só pode tocar dentro da igreja, você não pode tocar no mundo, né? Lá fora, você só pode tocar dentro da igreja. Então chegaram para eles e falaram assim, né? Que eles tinham que sacrificar o Isaac deles. E o que era o Isaac deles? O Isaac deles era a banda. E o U2, eles tinham que parar, entregar os talentos deles, entregar a banda, né, e parar de tocar, e só tocar dentro da igreja. E foi quando eles então tomaram a decisão e entenderam que não, isso não é Deus falando, né? Isso é vocês falando, mas isso não é Deus, isso tem a ver com homens e não tem a ver com Deus. E foi quando então o U2 saiu desse movimento evangélico da Irlanda e continuou em frente com a banda. E aí o Steve Stockman, né, fala que ainda assim eles continuaram fazendo seus estudos bíblicos, seja no avião, seja no ônibus, né? E o Bono, principalmente, ele sempre foi muito envolvido com as causas sociais, né? Inclusive ele fez parte de um movimento chamado Jubileu, onde conseguiu, na época, pelo menos, né, ele mais um pastor, os dois conseguiram conversar e convencer que os países ricos perdoassem a dívida de 70 países pobres, né, tiveram suas dívidas externas perdoadas por causa dessa influência tanto do Bono quanto desse outro pastor que também, juntamente com ele, começaram esse movimento chamado Jubileu, tá certo? Então, assim, é um livro que eu indico porque ele trabalha muito essa questão de que o artista cristão, ele não pode se sujeitar ao gueto, né? O que é o gueto? O gueto é aquilo que a igreja muitas vezes tenta impor e limitar o artista, né? Impedindo ele de principalmente se expressar fora das quatro paredes, né? Principalmente se expressar ali no mundo, né? Ir lá pregar o evangelho, né? Uma vez o Desertor precisava de um baterista e a gente contactou um baterista muito bom e ele falou, Pipe, eu vou ter que conversar com o meu pastor para ver o que ele acha, né? Eu falei, beleza, né? Eu conhecia o pastor dele, ele foi conversar com o pastor e o pastor, né, falou, pede pro Pipe me ligar, né? E tal. E eu liguei pro cara, falei, beleza, tal, né? Tá precisando do baterista, né? O que você acha, tal, né? Falei, olha, eu não gostei. Já me cortou assim, né? Falei, não gostei. Falei, mas não gostou, né? Mas por quê? Falei, não, porque eu acho que é muito cedo, eu não quero que ele toque no mundo, né? Falei, não, eu expliquei, não, mas calma aí, nós todos somos casados, né? Nunca tivemos nenhum escândalo com a banda, né? Nunca tivemos nada desse negócio de banda sair por aí pegando todo mundo, né? Isso nunca existiu na banda, tal, né? Sempre guardamos o nosso testemunho, né? Temos um propósito de pregar o evangelho. E o cara falou, não quero. E moral da história, podou o cara e o cara não pôde tocar na banda, né? Logicamente que eu fiquei indignado, fiquei com, né, com raiva disso, né, obviamente, né? Falei, nossa, que coisa mais idiota, né? Que coisa mais estúpida, tá certo? Então, o outro livro que também eu quero indicar, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, do Hookmaker. Esse aqui é um livro curto, simples, mas também eu gostaria de indicar. Mas os dois livros que eu vou trabalhar com vocês hoje, o conteúdo, primeiramente, A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Esse livro é excelente, porque ele trabalha todo o conteúdo bíblico acerca da arte dentro da Bíblia, né? Então, quando eu li ele, assim, eu fiquei impressionado, especialmente porque eu já li a Bíblia várias vezes, né? E eu nunca tinha prestado atenção nos detalhes que o Francis Schaeffer fala e trata nesse livro a respeito da arte no Antigo Testamento, né? A forma como Deus lida com a arte, né? Então Deus ama a arte e isso é uma das coisas que eu vou tratar aqui, né, hoje à noite, certo? E um outro livro que é esse daqui, né, Viciados em Mediocridade, do Frank Schaeffer, que é o filho do Francis Schaeffer, né? Então isso aqui é uma crítica bem ácida à arte cristã contemporânea, tá certo? É um resgate da história da arte cristã ou da arte sacra, e eu também fiquei impressionadíssimo,
Porque o Frank Schaeffer, ele não trabalha muito a questão assim de fundamentação bíblica como o Francis Schaeffer trabalha. Mas ele trabalha o resgate da história da arte sacra, né, da arte cristã, dos grandes artistas. Então, assim, artista que eu nunca tinha ouvido falar, né, provavelmente quem fez uma faculdade de arte, alguma coisa, né, talvez se familiarize mais com os nomes que ele traz, né, e que ele revela nesse livro. Mas é um livro maravilhoso e a crítica dele realmente a gente apoia, a gente concorda que ele trata a questão da contemporaneidade, né, da arte cristã, e ele chama a arte cristã contemporânea de medíocre. Ele falou assim, olha, a arte cristã contemporânea é medíocre diante da grande história da arte, né, os artistas cristãos, tudo que os artistas cristãos fizeram durante a história da arte, né, com o cristianismo, tá certo? Então ele fala nomes lá que eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu fui para a internet, né, cara? Eu fui para a internet procurar ver lá a arte desses caras, né? Então eu ia lá, colocava o nome do artista lá e ia lá no Google em imagens para ver o que o cara tinha pintado, né, ou esculpido, né? Então tinha escultura, tinha pinturas, tinha vários tipos de arte. Então assim, uma coisa fantástica. Eu fiquei impressionado com a riqueza da história da arte cristã. Tanto musical também, ele relata também muitos músicos, né? Muitos caras assim que fizeram história, né? Então, assim, isso que o Jenison falou aqui, né? Hoje a arte cristã é muito plágio da cultura pop, né? E é verdade, né? A gente dificilmente inova as coisas, né? Geralmente a gente está copiando aquilo que o não cristão está fazendo, né? Infelizmente, né? Pouca coisa assim realmente a gente vê partindo do cristianismo, né, dos cristãos realmente renovando, trazendo uma nova arte, né? Há estilos musicais que basicamente nasceram de artistas cristãos, né? Por exemplo, o metalcore, né, as primeiras bandas de metalcore eram bandas cristãs, né? Pelo menos os caras eram cristãos e praticamente criaram esse estilo, né? E sei lá, e outras coisas mais que pode haver. Então, há coisa boa dentro do cristianismo, né? Há muita coisa legal, né, interessante, boa, rica, né, musicalmente, em termos artísticos, assim, mas são exceções, né? A grande maioria, infelizmente, não faz uma coisa assim relevante, uma coisa assim que realmente traga algo novo, né? Até mesmo musicalmente, né? Poucas bandas, por exemplo, que trazem algo assim que realmente você escuta, olha, isso aí é uma coisa, né, realmente que a gente aplaude e tudo mais, ok? Então, viciados em mediocridade, né? Cristianismo contemporâneo e as artes. Então, é uma crítica realmente à arte contemporânea e vale a pena você ler, porque ele também faz você abrir a visão, você sair da caixa, né? A arte e a Bíblia te ajuda a entender o princípio bíblico de como Deus enxerga a questão da arte. E o Chu ali que vai falar um pouco da história, e o Hookmaker, que realmente também é uma referência em se tratando de falar a respeito de arte, ok, queridos? Então, assim, o Francis Bacon, ele fala assim, Francis Bacon, para quem não sabe, foi um filósofo e cientista, e ele diz assim, na queda, o ser humano perdeu ao mesmo tempo o estado de inocência e o domínio sobre a natureza. Entretanto, ambas as perdas podem, até certo ponto, ser reparadas ainda nesta vida. A primeira, por meio da religião e da fé. A segunda, pela arte e pela ciência. Então, Francis Bacon falava esse tipo de coisa, que é possível nós resgatarmos, né, essas duas áreas da nossa vida, da existência. O Abraham Kuyper, ele também dizia o seguinte, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então tudo é dele, tudo está debaixo do domínio e da soberania dele como rei. Amém, queridos?
certo? Então, assim, nós temos, diante disso, nós temos quatro padrões, né, de arte nesse mundo, tá certo? Então nós temos o cristão que escreve, que pinta, que compõe dentro de uma cosmovisão cristã, né, que é o meu caso. Né? Eu sou um cristão que componho, né, ou escrevo dentro da cosmovisão cristã. Isso é o que eu me sinto chamado para fazer, ok? Existe um segundo grupo que é o não cristão, que escreve e pinta fora de uma cosmovisão cristã. Ou seja, o cara que não é cristão, né, ele não tem nem por que escrever alguma coisa de cunho religioso cristão, e ele escreve dentro da cosmovisão dele não cristã e ponto final. Né? Terceiro, o não cristão que escreve e pinta dentro, ou compõe, dentro de uma cosmovisão cristã. Então você vê assim, muita gente que não é cristã, mas que escreve coisas, ou pinta coisas, ou esculpe coisas que tem cara de cosmovisão cristã, que aponta para Deus. Né? E por último, você tem o cristão que escreve e pinta ou compõe fora de uma cosmovisão cristã. Ou seja, o cara é cristão, mas a sua música, a sua arte, ela não está ali, não tem como proposta necessariamente a expansão do reino, a pregação do evangelho, ou etc. e tal. Então você vê muitos artistas, principalmente na área cristã, que os caras não trazem sobre eles esse tipo de obrigatoriedade, né, de fazer uma música com letra cristã, né, evangelística, né, como por exemplo o Petra, né, o Stryper, né, ainda que o Stryper nem goste, né, o Stryper não gosta de se rotular como uma banda cristã, né, ainda que suas letras sejam cristãs, eles sejam cristãos, eles não gostam disso, né, diferente de um Petra, né, que realmente abraça a questão, não, nós somos uma banda cristã, nós pregamos o evangelho e tudo o mais, ok? Então assim, por que alguns cristãos enxergam a arte, a música, né, como uma coisa muitas vezes assim pecaminosa, né? Somente a partir no final do século XIX e início do século XX, a espiritualidade começou a ser vista como algo separado do restante da vida real. Então faz um pouco mais de um século que a história da arte começou a tomar outro rumo. Começamos a fazer então o que a gente chama de dualismo, uma separação entre aquilo que é sacro, daquilo que é do mundo, daquilo que é secular, né, daquilo que é profano, entre aspas. Houve essa separação. Então, pouco mais de um século. Antes disso não havia essa separação. Ok? Não havia essa separação. Tudo era uma coisa só. Então, tanto que a Igreja Católica muitas vezes até conserva isso até os dias de hoje. Né? E nós, crentes, torcemos o nariz para isso, mas a Igreja Católica ainda conserva muito bem isso. Né? Não fica fazendo essa separação o tempo todo, né? Como nós, evangélicos, costumamos fazer. Então, a espiritualidade ela se tornou algo religioso e passou a ter muito menos a ver com a vida real. Amém? Então, assim, antes era, né, uma coisa toda, era um todo da vida, e agora não, agora é uma coisa à parte, né? Então, eu sou espiritual quando eu estou na igreja, né? Eu sou espiritual quando eu estou orando, eu sou espiritual quando eu estou louvando, eu sou espiritual quando eu estou, né, ali na, entre aspas, presença de Deus. Daí, por exemplo, o meu trabalho não é santo. Não é uma coisa espiritual o meu trabalho. Eu sair dar uma caminhada ou ir para uma academia, isso não é espiritual. Eu ir pescar com um amigo, ter um lazer com a minha família, isso não é espiritual. Espiritual é quando eu estou lá, né, fazendo uma coisa como, por exemplo, buscando a Deus, orando, né, principalmente assim, manifestando alguma coisa assim de cunho carismático, aí eu estou tendo uma ação espiritual. Então, esse tipo de coisa é algo novo. É algo que surgiu agora. Então a igreja nunca viu dessa forma. Né? A vida era assim. A vida, tudo é espiritual.
tudo envolvia a espiritualidade, tá certo? Então a vida do cristão passou a ser compartimentada, isso é espiritual e isso não, ok? Passaram a olhar para o mundo de modo pragmático, isso é uma verdade. Tudo agora tinha que ser utilitário. Na maioria das vezes, apenas imitamos o mundo, né? Isso que o Gênesis tinha falado, escrito antigamente, antes aí. Estamos sempre... na maioria das vezes, apenas imitamos o mundo com uma roupagem crente, certo? Então, tudo tem essa roupagem crente. Estamos sempre atrasados em tudo no que diz respeito à arte, política, ciência e etc. Não era assim. Passou a ser. Quando nós fizemos essa divisão, esse dualismo de uma coisa espiritual, isso aqui não é espiritual, o que nós fizemos? Nós entregamos a ciência, nós entregamos a política, nós entregamos a arte, nós entregamos todas as expressões da arte, né? Música, as esculturas, né? a pintura, por aí vai. Né? Todas essas expressões nós entregamos como coisa separada da espiritualidade. Então aqui tem a parte espiritual e aqui a arte e, né, a política, tudo isso ficou como uma coisa fora da espiritualidade para a nossa vida. Né? E isso foi uma coisa que aconteceu. Então, se é assim, se isso aqui não é espiritual, né, e nós somos cristãos e nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas aqui como arte, ciência e política não são coisas espirituais, para que gastar tempo com isso? Para que eu, como crente, vou me envolver com política, se não é uma coisa espiritual? Eu prefiro, então, gastar o meu tempo com oração, com leitura da Bíblia, com jejum, com evangelismo ou coisa desse tipo. Tá certo? Entendeu? O problema é que nós entregamos tudo isso para o diabo, né, e para o mundo. Ok? Então, algumas confusões, né? Por exemplo, né, a questão da confusão entre ter um quadro, né? Você tem um quadro lá com Jesus pintado. Né? Então, nós crentes, não pode ter uma imagem de Jesus. Né? Porque a Bíblia diz que não pode ter imagens. Né? Você não pode ter um crucifixo com Jesus pregado. Por quê? Porque Jesus não está mais na cruz. E por aí vai. Por aí vai os vários exemplos que a gente entende, então, que nós não podemos ter uma escultura de um anjo em casa, nós não podemos ter uma escultura da Arca da Aliança em casa, a gente não pode ter nada, né, no pátio lá, alguma coisa, né, a gente não pode ter um quadro. Eu sei de gente que queimou fotos, né, porque supostamente lá uma missionária foi na igreja e falou que as pessoas quando morrem elas viram demônios, então você não pode ter foto de demônios em casa. Olha só, umas coisas absurdas. Tudo isso por causa dessa questão dualista, né? Isso aqui é do diabo, né? Isso aqui é espiritual. E na verdade, lá em Êxodo 20, no 4 a 5, ele não fala nada disso, que você não pode fazer escultura. Ele fala que você não pode fazer escultura e adorar essas esculturas. Que esse é o sentido do texto, real e verdadeiro. Você não pode adorar, prestar cultos, que foi o que eu falei na semana passada em relação à tatuagem. Você pode fazer uma tatuagem, você não pode fazer prestar culto por meio do flagelo, né? De fazer um flagelo no seu corpo. E isso é prestar culto, tá certo? Então, prestar culto é uma coisa diferente de você criar, né, uma arte. Então, quando eu estive na Alemanha pela primeira vez em 2013, eu lembro que eu fui visitar lá a Igreja da Mulher, lá em Dresden, que também é a igreja onde Calvino pregou. Calvino não, desculpa, Lutero pregou. Tem até uma estátua do Lutero bem grande na frente da igreja. E a hora que eu entrei na igreja, assim, meus queridos, eu fiquei em êxtase, sabe? Diante daquela riqueza poderosa de arte que existia dentro daquele lugar. Algo poderoso, algo para muito além daquilo que eu tinha visto na minha vida. Eu não queria mais sair lá de dentro, eu ficava glorificando a Deus por aquela arte. Então, a arte sacra, ela apontava para Deus, ela tinha essa questão de glorificar a Deus, né? Então, era lindo, era uma coisa muito bem feita, tá certo? E aí, qual que era o problema disso? A gente não entrava lá e ficava adorando aqueles anjos pintados, aqueles vitrais. Gente, era uma coisa assim, olha...
aqueles que já foram lá para Dresden, na Alemanha, e puderam entrar nessa igreja, a Igreja da Mulher, que é a igreja onde Lutero pregava, olha, é uma coisa espetacular. Então esse é um falso conceito, tá certo? O cristão não é proibido de pintar alguma coisa. O grande problema está na idolatria. Ele não pode idolatrar aquilo, né? Ele não pode se prostrar, prestar cultos àquilo, certo? Seja para qualquer coisa que seja. A pessoa não pode adorar um animal, você não pode adorar uma escultura, você não pode adorar nada disso, ok? Olha lá em Levíticos 26:1, olha o que fala. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem porei pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Olha só, não faça as coisas para se inclinar diante delas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, se é para criar uma coisa, esculpir alguma coisa, para você se prostrar, não faça isso, porque eu sou o vosso Deus. Você não pode prestar cultos para essas coisas que você cria. Tá entendendo? Essa que é a questão que Deus está tratando na sua palavra. Amém? Um outro conceito também, esse conceito de mundo, que muitas vezes nós evangélicos, principalmente, eu acho que os católicos nem usam essa palavra mundo, né? Mas nós evangélicos usamos essa palavra assim o tempo todo, né? O conceito de mundo, né? Ai, aquilo ali é uma música do mundo, né? Principalmente, especificamente, música, né? Música, sim, sempre é a perseguida, né, nessa conversa de mundo. Então, música do mundo. Quantas vezes você não ouviu isso? Né? Ah, você está ouvindo música do mundo? Ou você ouve música do mundo? Ou o cristão pode ouvir música do mundo? Né? Então, a palavra mundo, né, o conceito de que mundo, quando a Bíblia fala não ameis o mundo, a Bíblia está falando que você não pode amar nada daquilo que não é cristão. Né? Então, dualismo novamente. Então, o que é cristão? Isso aqui. Então, isso você pode amar, porque é de Deus. Né? O que é do mundo? Arte, política, ciência. Você não pode amar essas coisas, porque essas coisas são do mundo. Mas, principalmente, música. Música do mundo, jamais. Você não pode ouvir. E aí, quando me perguntam assim, Pipe, nós podemos ouvir música do mundo? Eu sempre falo que é óbvio que não. É óbvio que você não pode ouvir música do mundo. Mas o que você quer dizer por música do mundo? Né? Quando você fala mundo, você usa essa palavra mundo, essa expressão mundo, o que você está entendendo com ela? Você está tirando ela da Bíblia, certo? Você está extraindo ela da Bíblia Sagrada. E aí, quando a Bíblia fala sobre mundo, o que ela fala que é mundo? Então, assim, lá em 1 João, no capítulo 2, nos versos 15 a 16, diz assim, ó. Não ameis o mundo. Opa, tá vendo, Pipe? Então você não pode gostar de ouvir uma música de uma banda secular, ok? Porque é uma música do mundo, então você não pode amar ouvir esse tipo de coisa. Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, tudo que está no mundo você não pode amar, você só pode amar o que é, né, desse lado nosso aqui. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só o que ele vai falar agora. Porque tudo o que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O que isso aqui tem a ver com música? O que isso aqui tem a ver com arte? O que isso aqui tem a ver com política? O que isso aqui tem a ver com ciência? Nada. Absolutamente nada. Então Deus está falando no mundo, ele está classificando, ele está descrevendo o que é mundo para mim e para você. João está descrevendo para nós o que é o tal do mundo. Então, o tal do mundo é a concupiscência da carne. Daí você vai lá os frutos da carne, né? Tá lá em Gálatas falando que é prostituição, lascívia, né? Inveja, porfia, briga. Essas coisas são do mundo. Você não pode amar essas coisas, porque essas coisas são do mundo, tá certo?
E isso é coisa do mundo, você não pode amar essas coisas. A outra coisa, a concupiscência dos olhos. Ele está falando assim do quê? Da inveja, da cobiça, do desejar, por exemplo, a mulher do próximo, coisa desse tipo. Isso é concupiscência dos olhos, né? É a inveja, o desejo dos olhos. E a terceira coisa que ele está falando que é a soberba da vida, ou seja, a pessoa que é soberba, né? Que é orgulhosa, que não tem humildade na sua vida. Então, isso é mundo. Essas coisas nós não podemos amar. Ponto final. É disso que a Bíblia Sagrada está tratando quando ela se refere a mundo. Mundo. Então, você não pode, obviamente, fazer nada que implique, então, em concupiscência da carne, ou seja, nos frutos da carne. Você não pode procurar essas coisas, muito menos amar essas coisas. Você não pode, né, tomar cuidado com as concupiscências dos seus olhos, tá certo? Com os pecados por meio dos seus olhos, a inveja e tudo mais, né? E a soberba da vida, tomar cuidado com a sua soberba na vida, certo? Por isso que é necessário o quê? O fruto do Espírito, que é contrário, então, às coisas do mundo, que é paciência, amor, longanimidade. Ou seja, tem mais a ver com o quê? Com conduta, com caráter, tá certo? Isso sim, tem a ver comigo. Eu não posso amar essas coisas, eu tenho que ter o fruto do Espírito manifestado na minha vida, se o Espírito Santo habita em mim, de fato, né? Então lá vai falar, né, dos frutos da carne e tal. Depois você vai lá em Gálatas 5, né, 19 a 21, que vai falar sobre os frutos da carne, né? Então lá invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né? Glutonaria. Ninguém fala nada pro gordinho lá da igreja. O cara pode comer lá, olha, uma mesa sozinho, né? Mas não pode ouvir música do mundo, tá entendendo? Então, assim, cuidado, queridos, que mundo, segundo a palavra, é glutonaria. Glutonaria também é mundo, ok? Briga é mundo, dissensões é mundo, invejas, inimizades, isso é mundo. Entendeu? Esse negócio de você não ouvir música do mundo, mas você manifesta verdadeiramente aquilo que é o mundo, né, segundo as Escrituras, entendeu? Tem alguma coisa errada aí. Então precisa-se voltar para a palavra para entender realmente o que é o mundo e aí sim deixar de praticar essas coisas do mundo que a Bíblia descreve para mim e para você, ok? Então depois dê uma olhada lá em Gálatas 5, né, 19 a 21, para você entender o que está falando lá a respeito de mundo, tá certo? Porém, alguns dizem que mundo, né, é exatamente aquilo que não foi assinado por alguém que é crente. Então dizem, o que não é de Deus é do diabo. Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? O que não é de Deus é do diabo. E eu tinha um professor do seminário que ele falava assim, existem três coisas. Existe aquilo que é de Deus, que é, né, a adoração é para Deus, o louvor é para Deus, né, a eclesiologia é para Deus, o culto é para Deus, né, a pregação do evangelho, essas coisas são coisas, né, diretamente voltadas para Deus, né. Tem as coisas que são para o diabo, né. Eu não digo que você pode ouvir tudo que é música que não é necessariamente música feita para Deus, né. Não é tudo que eu posso ouvir. Eu acho que ouvir certos tipos de funk, né, eu acho que você não deve ouvir. Ouvir black metal, músicas de blasfêmia a Deus, eu acho que você não pode ouvir. Eu acho que música que fala realmente, né, de uma linguagem pesada, né, eu acho que você não deve ouvir. Não é que você não pode ouvir, eu acho que você não deve ouvir. Eu acho que você tem que tomar cuidado quando vai ouvir esse tipo de música, tá certo? Eu acho que é por causa da linguagem. Então, por exemplo, eu não escutaria uma banda que fica xingando a minha mãe, né, ou o meu time de futebol, né? Mas a gente escuta uma música que fica xingando a Deus, falando de sacanagem, esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem que tomar cuidado nas coisas que se escuta, ok? Não é tudo, né? Mas toma cuidado com aquilo que se escuta. Então, demonizam a música acima de tudo, né? Em especial, apenas determinados ritmos de música, né? Por exemplo, né, quando você vai nesses encontros de batalha espiritual, é até engraçado. Uma vez eu participei de um encontro de batalha espiritual lá em Foz do Iguaçu. Eu era seminarista e os seminaristas foram basicamente obrigados a irem nesse seminário, né? E eu fui lá, tal, né, beleza, né? Era obrigado, tal.
E era um seminário de uma irmã aí, que eu não vou falar o nome, uma japonesinha. Uma japonesinha baixinha aí que volta e meia tá em Curitiba aí, né? Mas aí eu não falei o nome, vocês sabem do que se trata, né? Então, assim, dentro da ficha lá, a gente tinha que preencher, dizia assim, você já se envolveu com a música rock? Falei, mas pô, por que só rock, né, cara? Por que não sertanejo? Por que não pagode? Né? Por que não as outras músicas, né? Os outros estilos de música, né? Por que somente o rock que é o problema? Ô, Natan. Né? Por que somente o rock é o grande problema, né? Então se vê dessa forma, né? Principalmente é música do mundo, mas, né, o rock é do diabo. Aí você vai lá nessas Assembleias de Deus e toca lá os baião da vida, os sertanejos na vida, aí pode, né? Aí tá tudo liberado, tá tudo certo, você pode tocar. Mas rock é do diabo, né? Então, assim, são pessoas que realmente desconhecem até mesmo a história, né, do movimento de Jesus, né? O Jesus Movement. Depois você vai lá no Google e procure lá Jesus Movement, né? Que foi um movimento muito forte nos anos 60 e 70 de músicos, né, cara? Desde a questão da música psicodélica, o rock, né? O hard rock naquela época. Nossa, mas olha, centenas de artistas cristãos que começaram tudo junto ali, né? Todo esse movimento, né? E o rock veio do blues, o blues era tocado dentro das igrejas, né? Os grandes artistas do blues mundial, como do rock and roll, né? Falando primeiro do rock and roll, como Jerry Lewis, que era cristão, né? Elvis Presley, que era cristão, o próprio, meu Deus, lá o Johnny Cash, né, que se converteu e participou de cruzadas junto com o Billy Graham, né? Então, assim, depois, antes dele, vem o blues, né? O blues raiz, que vem dentro das igrejas. Antes disso, vem os spirituals, que também era tocado dentro da igreja. Então, assim, né, a arte cristã, ela propiciou tudo isso, né, cara? A música cristã, né, o blues, os spirituals, as primeiras bandas de rock and roll que faziam aqueles quartetos, né? O bluegrass, esse tipo de coisa, tudo isso é fantástico, é maravilhoso. Então, devemos muito a isso, né? E isso foi usado para ganhar centenas de milhares de jovens se converteram por meio desses artistas do Jesus Movement lá nos anos 60 e anos 70, né? Então, milhares de jovens, né, foram alcançados para a glória de Deus, para fazerem parte do reino. Várias comunidades nasceram. Até mesmo aqui no Brasil, né, muitas bandas no Brasil também começaram lá nos anos 70 fazendo coisas assim muito interessantes, não me vem à mente aqui algumas delas, mas existe aí muita banda legal que também começou o trabalho aqui no Brasil, tá certo? Então, assim, aí aqueles argumentos, né, você não pode ouvir música do mundo, mas você pode assistir filme do mundo, né? Você pode assistir um jornal do mundo. Então, assim, é uma hipocrisia, né? Porque se você quer aplicar realmente esse conceito errado de mundo somente na música, você está sendo hipócrita, né? Então aplique em tudo então. Então vamos somente usar aquilo que tem o selo de Jesus, né? Gospel de Jesus. Então, carro, você só pode comprar um carro fabricado por um crente, você só pode ler um livro escrito por um crente, você só pode vestir uma roupa fabricada por um crente, e por aí vai. Uma televisão fabricada por um crente, só pode assistir canal de crente, né? Novela só da Record, e por aí segue, né? Então, esse pessoal tem um conceito errôneo a respeito desse conceito de mundo, né? E age hipocritamente, né? Porque daí só implica com a questão musical e é aberto, totalmente aceitável, todas as outras questões aí que também nesse conceito seria do mundo, então está sendo hipócrita ao usufruir das outras coisas que também seriam do mundo e só fica, né, se sentindo mais santo, mais santificado porque não escuta música do mundo, né? Ainda que eu acho que, né, tem gente que talvez ouvir faça mal, né? Eu entendo perfeitamente. Eu acho que se não te faz bem, não escute, não tem problema nenhum, né? Tem gente que escuta, tá tudo de boa, né? Tem gente que é crente que nem escuta música cristã, só escuta música não cristã, né? Digamos assim, tá certo? Então ele fala assim, o meu professor falava assim, que existiam esses três tipos de música, né? Música que era realmente usada para Deus, somente para Deus, que é o louvor, a adoração e tudo mais. Existia a música que é pro diabo, Satanás, realmente, né? A gente sabe que existe. E existia aquilo que estava ali no meio,
que era para falar sobre a vida, né, para falar sobre casamento, sobre o amor, sobre a natureza, sei lá, sobre política, né, e tudo mais, que é aquilo que está ali no meio. Não é uma música de louvor para você tocar na igreja e também não é uma música também para você usar num ritual satânico, né, adorar o diabo ou coisa assim. Uma outra coisa que se argumenta também, que eu já queria tratar, se argumenta que o porquê que não pode ouvir música não cristã, né? Então, o argumento fatality, né? O argumento que eu já vi muitos pastores renomados aí, cara, né? Aqui de Curitiba, esse dia eu estava vendo um pastor falando sobre isso, ele veio falar sobre isso, né? Perguntaram para ele se pode ouvir música do mundo, e ele falou essa coisa besta. Essa coisa besta novamente repete o erro que eu vejo de muitos teólogos fazendo uma afirmação não bíblica e altamente especulativa. Primeiramente, né, que Lúcifer era o regente do coral celestial. Né? Essa é para acabar, entendeu? Toda vez que você ouvir alguém falando assim, porque Lúcifer era o regente do coral celestial, você fala assim, meu irmão, não fala esse tipo de bobagem, porque isso é uma bobagem. Não existe nada, absolutamente nada na Bíblia Sagrada que fale que o diabo era o regente do coral celestial. Né? Até essa questão de Lúcifer, a palavra Lúcifer não existe na Bíblia Sagrada. A palavra Lúcifer não existe na Bíblia Sagrada. Escuta o que eu estou falando. A palavra Lúcifer não existe no hebraico, e não existe no grego, e não existe no aramaico, ok? Se tem lá uma possibilidade interpretativa de que lá Ezequiel está falando do diabo, que talvez seja, mas talvez não seja, entendeu? Do diabo. E aí, quando lá o tal do Jerônimo traduziu a Bíblia hebraica para o latim, ele traduziu a palavra estrela da manhã, lá no latim, para a palavra Lúcifer, que é o mesmo significado em latim, ok? Tem lá o significado. E aí meio que se tornou uma tradição dizer que o nome do diabo é Lúcifer. Então não é Lúcifer, ok? O único lugar, o único livro, né, não é bíblico, mas né, de certa forma é um livro apócrifo que traz lá o nome do anjo que tentou Eva, é lá o livro apócrifo de Enoque, e fala que o nome do diabo era Gadreel. Gadreel era o nome do diabo, segundo lá o livro de Enoque. Né? Mas em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum outro lugar, nenhum livro apócrifo, nada trata essa questão de que o nome do diabo é Lúcifer. Então isso é um outro erro. Primeiro erro é afirmar que o diabo era, ou Lúcifer, entre aspas, era regente do coral celestial. Não existe isso na Bíblia. Segunda coisa, que o nome do diabo é Lúcifer. Não existe isso na Bíblia Sagrada, tá certo? Então assim, olha o argumento. O diabo era o regente do coral celestial, né? Então ele entende de música, então por isso a música, né? Então você pode ouvir filme secular, você pode assistir filme secular, você pode usufruir das outras coisas do mundo, mas você não pode ouvir música do mundo. Por quê? Porque o diabo era o regente do coral celestial. Melhor, porque Lúcifer era o regente do coral celestial. O que é interessante nessa coisa do tal do Lúcifer é que quando você vai lá para a mesma Bíblia traduzida para o latim, lá em Pedro fala que Jesus é Lúcifer. Ou seja, Jesus é a estrela da manhã. E o termo ali no latim é Luciferium, né? Assim como lá em Ezequiel está Luciferium. Ou seja, não tem cabimento. Se você afirma que o nome do diabo é Lúcifer, automaticamente está falando que o nome de Jesus também é Lúcifer. Então não tem cabimento isso. Isso é uma baita de uma besteira você fazer esse tipo de afirmação. Ok? Vou adiantar aqui, meus queridos, quando a gente está acabando o tempo aqui, tá? Então, onde podemos encontrar arte na Bíblia, né? Então, eu destaquei alguns textos apenas aqui, né? Mas tem, como eu falei, vários textos nesse livro, né? Principalmente nesse daqui, né? Que é a Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Então, lá, por exemplo, lá em Êxodo 25, 9, 18, 31 a 33 e versos 40.
diz assim, né, a respeito da arte e o tabernáculo, né? Olha só como Deus enxerga a questão da arte. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Farás também 2 querubins de ouro. Mas Deus não falou que não era para fazer escultura? E aí Deus agora está mandando fazer escultura? Porque isso aqui é depois, né? Depois do tabernáculo, já é lá, quer dizer, é no tabernáculo, então Deus está pedindo, Deus fala uma hora que não é para fazer escultura, daqui a pouco Deus pede para fazer escultura, então tem algum problema aqui, né? De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então também farás um candelabro de ouro puro, e de ouro batido se fará este candelabro, e seu pé e suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, e 3 hastes do outro lado dele. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Eu acho que é interessante isso, né? Deus revelou isso para ele, né? Como ele queria. Falou, olha, eu quero dessa forma, né? Eu quero que tenha 2 querubins de ouro, né? Eu quero que tenha candelabros, né? Eu quero que tenha candelabros ali dentro do tabernáculo. Eu quero isso. E era para quem isso? O povo não entrava no tabernáculo, o povo não via o tabernáculo. Depois ele vai falar a respeito do templo também, né, das coisas, as romãs, os detalhes dentro do templo, do que Deus queria dentro do templo. E era só ele que via essas coisas. Ele, o sumo sacerdote, aquilo não era usado para o povo não contemplava aquela arte, o povo não tinha acesso àquela arte. Deus pede para eles fazerem isso para ele. Ele queria aquilo. Só ele que ia olhar para aquilo, mas ninguém. E ele pedia, é assim que eu quero que vocês façam. Esse é o modelo que eu quero que vocês façam. Então você vai ver lá a arte no tabernáculo, você vai ver a arte no templo, né? Você vai ver lá também lá em 1 Reis. Eu achei muito interessante o que o rei Salomão ele fez em relação ao seu trono, né? Olha que coisa interessante. Lá em 1 Reis 10, 18 a 20, ó, fez mais o rei um grande trono de marfim. Olha que coisa linda, um trono de marfim. E o revestiu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encostos até o assento. E 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Olha que coisa majestosa, que coisa linda, né? Está ali relatado na Bíblia Sagrada. Daí fala sobre poesia, né? A Bíblia é cheia de poesia, é expressa, ela usa a poesia para revelar a Deus, né? Para revelar Deus. Fala sobre a questão do teatro, né? Lá em Ezequiel 4, 1 a 4, Deus ordena, né, que Ezequiel faça lá um teatro para expressar a sua vontade. Então Deus está usando das artes cênicas para expressar algo profético, né? um ato profético. Fala sobre danças, né? A gente vê em vários textos bíblicos, né, que as pessoas dançavam para Deus. A dança também é uma arte, né? Então, assim, queridos, caminhando já para encerrar, queria falar sobre 2 coisas. Primeira coisa é diga não ao utilitarismo, né? A obra de arte, ela é simplesmente obra de arte. Deus criou a arte. Deus ama a arte. A arte não foi feita para ser adorada e não foi feita para ser usada para o diabo. Mas a arte pode ser usada para várias coisas, para várias expressões, também para Deus, tá certo? Então nós podemos usufruir da arte feita por um cristão, por um não cristão, tanto faz, você pode usufruir de tudo isso. Então, uma obra de arte, ela tem valor em si mesma. Na criação de Deus, existem elementos que foram criados não apenas para funções de existência e sobrevivências, mas para tornar o mundo mais belo, para encher o coração e a alma do ser humano de vislumbres,
Deus criou a sua obra e viu que era bom. Aleluia! Glórias a Deus por isso. A segunda coisa é que uma obra de arte, ela tem valor porque esta é a parte criadora que compete ao homem, que é a imagem e semelhança de um Deus criador. Assim como Deus criou todas as coisas de sua mente e as moldou conforme a sua criatividade, assim do mesmo modo o homem pode simplesmente criar coisas para tornar seu mundo mais belo. Amém. Então imagina o que seria da vida sem música, né? O que seria da vida, da nossa existência sem a arte? Né? Que coisa vazia que seria, né? Sem você poder assistir uma peça teatral, né? Ter um quadro na sua casa para enfeitar a sua casa, né? Uma escultura para deixar mais bonito, né? Por que você não está adorando, você não está prestando culto àquilo? O problema é prestar culto àquilo, né? Mas a arte existe por aí. Amém, meus queridos? Tá certo? Só vou falar sobre o Brian Head. Acho que não envolve muito o assunto hoje, né? O Brian Head era um cara que era do Korn, se converteu, né? Depois voltou pro Korn. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez, é isso, né? E eu acho interessante que o Brian Head, ele sempre durante os shows do Korn, ele fala, galera, a gente vai estar depois ali atrás conversando com os fãs, né? E daí ele, o baixista lá, eles vão atrás do palco lá, num espaço reservado, e eles pregam o evangelho para alguns fãs, tá certo? Me perguntaram sobre ministério de dança profética, né? Eu não sei, né? Eu não gosto assim, Pipe, tá? Eu não estou condenando, falando nada. Pipe, não gosto de dança profética na hora do louvor. Porque me chama atenção. Eu não consigo. Pipe, minha mente, passo um passarinho assim, se eu estou conversando com você, passa uma borboleta, já era, entendeu? Eu me distraio rapidamente. Então eu fico distraído, eu não consigo louvar a Deus, eu fico realmente distraído. Tá certo? Mas ainda que, por exemplo, lá na Gólgota, lá nós temos, de repente, né, manifesta todo domingo lá um ministério de dança lá no povo lá embaixo, que todo mundo bangueia, né? Que não deixa de ser a dança do heavy metal, né? Mas eu não sei, pra mim, assim, eu acho meio que não convém. Pelo menos na Gólgota nós não temos, né? Mas eu, sei lá, eu não condeno as igrejas que acham que isso é interessante, que abraçam isso, né? Que expressam isso, né? Eu conheço muita gente que faz ministério de dança, esse tipo de coisa, né? Mas pra mim, né? Pipe, não me edifica, né? Não me edifica, me distrai e tal, mas é eu, né? Lá na Gólgota a gente tem o tal ai, meu Deus do céu, do mosh pit profético, ou pogo profético, né? Lá tem o stage diving profético, né? Tem o banguear profético, então lá tem essas coisas, né? O Macarrão falou que sim, eu acho que não faz muito sentido colocar a palavra profético aí no Ministério de Dança. Eu falei, foca no Ministério de Dança, né? Eu acho que Ministério Profético, né? O termo profético, ele tem um sentido bíblico bem diferente disso, né? Então tome cuidado, né? O pessoal usa esse termo profético aí de uma maneira assim muito estranha, né? No meu ver. Amém, meus queridos. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui e espero realmente que Deus levante mais artistas cristãos para expressarem arte tanto dentro do reino quanto, né, aonde Deus o quiser utilizar, fazer as coisas para a glória de Deus. Amém, queridos? Também precisamos de gente na política, gente séria. Precisamos de gente séria na ciência, precisamos de gente séria em todas as áreas da sociedade, amém? Todas as áreas da sociedade nós precisamos de gente séria. O meu chamado é na arte e no ensino do evangelho, mas através da arte, da música, e é o que eu tenho procurado fazer, através de escrever também, né? Usando o meu chamado. Eu acho assim, tudo que Deus confia nas tuas mãos como um dom, você precisa usar para a glória de Deus. Amém?
use para a glória de Deus. E quando eu falo para a glória de Deus, não estou querendo fazer dualismo aqui, tá bom, meu querido? Se você é um advogado, seja um advogado para a glória de Deus. Se você é um biólogo, seja um biólogo para a glória de Deus. Se você vai vender pastel, venda pastel para a glória de Deus. Se você é um sapateiro, vai fazer sapato para a glória de Deus. Amém? Tudo, todas as áreas da vida, não existe esse dualismo. Nós cristãos, aonde a gente caminha, o nosso caminhar, tudo que nós fazemos no dia a dia deve ser feito para a glória de Deus. Não existe essa separação. Agora eu vou fazer para Deus, agora eu vou fazer para o mundo. Amém? Não é isso. Amém? Deus os abençoe. Um beijo na alma de todos vocês.